E aí, pessoal, vamos aí para mais uma aula de matemática, tá? Hoje nós vamos apresentar para vocês a equação do primeiro grau com uma incógnita, tá? Para estudarmos a equação do primeiro grau com uma incógnita, é interessante a gente colocar para vocês um pouco dessa trajetória, desse conhecimento, tá? Desse conteúdo até chegarmos nesse momento, tá? Antigamente, nos papiros egípcios, traziam alguns problemas matemáticos, tá? E esses problemas matemáticos é que nos deram o privilégio de termos esses conteúdos, esses conhecimentos que nós temos hoje aí. Porque tudo que nós estudamos foi em cima da necessidade do homem, foi criado, foi descoberto, foi desenvolvido em cima dessa necessidade do homem, tá? Então nós vamos colocar para vocês aqui um desses problemas para a gente estar trabalhando. O problema diz o seguinte: uma quantidade, sua metade, seus 2/3 todos juntos são 26. Diga-me qual é essa quantidade. Então os egípcios, eles não tinham o conhecimento da álgebra, ou seja, o uso das letras dentro desses cálculos matemáticos aí. Então o que eles faziam? Eles resolviam esse tipo de problema por tentativas, tá? Eles já sabiam a questão de fração, tá? E aí eles iam tentando. Vejam só, como você tem a metade é representada por qual fração, tá? Vamos só colocar uma cor diferente aqui. Por qual fração? Metade é representada por 1/2, não é isso? E 2/3 é representada por essa fração. Então vocês observam que aqui eu tenho um denominador 3 e denominador 2. Isso quer dizer que uma quantidade ela vai ter que ser divisível por 2 e por 3, porque são duas frações com denominadores 2 e 3. Então, como vocês já sabem, um número para ser divisível por 2 e por 3, ele tem que ser o quê? Múltiplo de 6. Quais são os múltiplos de 6? 0, 6, 12, 18 e assim por diante. Professor, mas aí como é que eu vou saber qual é essa quantidade para dar 26? O 0, 6, 12, 18, 24? Então, para resolver, a gente vai fazer por tentativa. 0 com certeza não é, porque se ele tinha uma quantidade, ele não tinha 0 quantidade, tá? Então, nós vamos pegar quem? O primeiro número lá, que é o 6. Então, veja só, uma quantidade está aqui. Sua metade, então você vai pegar 6 e dividir para 2. Metade de 6 é 6 dividido para 2. Mais 2/3 de quem? De 6. Observe que o número que eu estou utilizando é o 6. Isso aqui vai ser igual a quanto? Vamos ver, tá? 6 mais 6 dividido para 2 é 3. 6 dividido para 3 é 2. 2 vezes 2 é quanto? 4. Somando isso aqui, nós vamos ter quanto? 13. Professor, mas era para dar 26. E deu quanto? 13. Vamos raciocinar aqui agora. 13 e 26. 26 não é o dobro de 13? Então, isso quer dizer que se 6 está para 13, então 26, qual é o número que vai estar para 26? 12. Por quê? Porque 26 é o dobro de 13 e 12 é o dobro de 6. E 12 está nesse conjunto aqui, ó, que eu acabei de mostrar para vocês. Então, a resposta aqui seria o quê? 12. Então, a quantidade seria 12. Por quê? Vamos ver a verificação. 12 mais, quanto que é metade de 12? 6. Quanto que é 2/3 de 12? Então, você só fazer isso aqui, ó. De 12. 12 dividido para 3 é 4. 2 vezes 4 é quanto? 8. Se nós somarmos aqui, ó, 12 mais 8, 20. Mais 6, 26. Correto? Então, está aí, confirmado que a quantidade colocada nesse problema aí é o 12, tá? Pessoal, mas nós não queremos aqui
que a gente resolva esses problemas dessa forma aí. O que nós queremos é utilizar a álgebra para estar resolvendo esse tipo de problema, ou seja, equacionar esse problema para que a gente saia direto na resposta desejada do problema. Tá? Para isso, vamos considerar a seguinte situação. Vamos entender um pouco do que é essa equação para a gente poder chegar de fato na resolução da mesma. Desenvolvendo certa velocidade média, um motorista percorreu de carro a distância entre as cidades baianas de Salvador e Mangue Seco em 4 horas. Se o motorista tivesse aumentado em 20 km por hora a velocidade média, teria percorrido a mesma distância em 1 hora a menos, ou seja, em 3 horas. Como calcular a distância percorrida? Para ilustrar, nós colocamos aqui um desenho. Então, tá aqui está, deixa eu só mudar a cor da tinta para vocês verem onde é que eu estou riscando. Aqui está Salvador e aqui está Mangue Seco. É essa distância aqui, ó, que ele quer. Vamos chamar aqui de x, pode ser qualquer outra letra, correto? Pode ser qualquer outra letra para representar essa distância aí. Pode ser até D mesmo, qualquer letra, tá? Eu coloquei x, pode ser qualquer letra. Vejam só, vamos só relembrar que velocidade média é igual a quem? A distância dividido por quem? Pelo tempo. Correto, pessoal? Então, vamos analisar o seguinte. A distância, nós vamos chamar aqui de x, tá? Nós vamos chamar a distância de x. O tempo, quando ele gastou 4 horas em uma determinada velocidade, não é isso? Está aqui, ó. Desenvolvendo certa velocidade média. Ele gastou o quê? 4 horas. Então, ele desenvolveu uma velocidade média e gastou 4 horas, correto? Essa distância, eu não sei que distância que é, tá? É o que eu quero encontrar. Se ele aumentar em 20 km por hora, a velocidade média teria percorrido a mesma distância em 1 hora a menos. Então, vamos colocar aqui. Qual seria a velocidade média? Não é distância por tempo? Então, a distância eu chamei de x dividido por 4. Eu vou aumentar isso aqui em quanto? 20 km. Vai ser igual à mesma distância. Não é a mesma distância? Não é isso? Então, eu vou ter a velocidade média, tá? Que vai ser o quê? Essa distância dividido para quanto? Para 3. Tá? Por quê? Porque agora eu aumentei em 20, então gastei o quê? 3 horas. Isso aqui, pessoal, que eu acabei de colocar, transcrever tudo que estava escrito no português para a simbologia matemática, é que nós chamamos equação. Tá? Por que equação? Porque é uma sentença matemática que expressa uma igualdade. Tá? Uma sentença matemática inteira, porque no denominador você não tem nenhuma letra, tá? Esse x, essa letra, esse valor desconhecido, nós chamamos de incógnita, tá? É o valor que eu represento o valor desconhecido, incógnita, correto? Nós podemos observar o seguinte na equação, deixa eu só colocar aqui para vocês lembrarem. A equação é essa, ó. Mais 20, tá? É igual a x sobre 3. Nessa equação aí, ó, isso aqui, ó, essa expressão aqui, ela é uma expressão algébrica inteira, como eu acabei de falar. Por quê? Porque no denominador não tem nenhuma incógnita, não tem nenhuma letra. E o segundo, aqui também, a mesma farofa. É uma expressão algébrica inteira. Por quê? Porque não tem nenhuma incógnita no denominador, correto? Essas equações, elas são chamadas equações inteiras do primeiro grau, na incógnita x. Deixa eu falar para vocês por quê que é do primeiro grau. Vocês observam que a incógnita, ou seja, a letra, o valor desconhecido, está representado por uma letra de grau 1. Não aparece nenhum expoente aqui, ó. Quando não aparece nenhum expoente, nós consideramos que seja 1. Então, por isso que é do primeiro grau, porque o grau aí
é 1. Se fosse 2 seria do segundo grau, se fosse 3 seria do terceiro grau e assim por diante. Tá certo? Aí nós podemos aplicar o princípio de equivalência das equações, ou seja, somar valores dos dois lados, subtrair valores dos dois lados, que nós não vamos alterar a relação entre os dois lados aí, tá? Para chegarmos a uma forma reduzida do tipo AX, que é igual a B. Importante lembrar que A e B ele pertence ao conjunto dos números reais e o A ele tem que ser o quê? Diferente de zero, porque se o A for zero, vai deixar de existir essa incógnita aqui, vai deixar de ser uma equação do primeiro grau. Correto, pessoal? Aqui tem outras situações que representam a equação do primeiro grau. Como vocês podem observar, essa primeira aqui é uma equação porque tem um sinal de igual, tem uma incógnita onde o expoente é 1, então é uma equação do primeiro grau. E aqui já foi feito a simplificação, ou seja, escrito de uma forma reduzida. Tenho aqui outra equação do primeiro grau. Ah, professor, mas agora aqui eu tenho um x de um lado e do outro. Não importa, tá? Vocês observam que aqui também já foi feito a forma reduzida, já foi representado de forma reduzida. Mesma situação aqui, tá? Eu tenho uma equação e aqui ela está na forma reduzida. Então, todas aí que eu estou apresentando para vocês, representam equações do primeiro grau, com uma incógnita, tá? Ou seja, com uma letra, com um valor desconhecido, correto? Como resolver uma equação do primeiro grau com uma incógnita? Agora nós vamos chegar na situação de como fazer essa resolução. O que é resolver? Resolver é você encontrar esse valor desconhecido, tá? É você encontrar um valor que você colocando lá no lugar da letra que você usou vai satisfazer a igualdade, tá? Então, para isso, pessoal, vamos relembrar da nossa equação apresentada lá no problema da distância entre Salvador e Mangue Seco. A equação era o seguinte: x sobre 4 mais 20 é igual a quem? X sobre 3. Então, vamos lá. Como o problema já me mostrou aí, né? Eu tenho que encontrar essa distância. O que é encontrar essa distância? Encontrar o valor de x, para mim não ficar fazendo tentativas, correto? Então, vamos encontrar o valor de x. Como é que eu faço isso aí? Vamos relembrar um pouco do estudo de fração. Por quê? Porque eu tenho aí soma envolvendo fração. Então, os denominadores aqui, é o 4 e o 3. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar o MMC de 4 e 3. Dá por 2, não é isso? Dá 2, baixo 3. Dá por 2, dá 1, 3. Dá por 3, 1, 1. Pronto, agora o que eu vou fazer? Multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3 é quanto? 12. Pronto. Feito isso, tá? Nós vamos fazer o seguinte. Então, nós vamos ter 12, tá? É igual 12. Só coloquei os denominadores iguais ao MMC que eu encontrei. Então, nós vamos pegar o 12, dividir por 4, dá 3. 3 vezes x, 3x. 12 dividido para 1, que é 1, vezes 20, tá? É mais 240, correto? 12 dividido para 3 é 4, 4 vezes x é quanto? 4x. Como esses denominadores são iguais, eu posso simplesmente simplificar eles. O que sobrou, pessoal? 3x mais 240, que é igual a quanto? 4x. O que eu vou fazer agora para encontrar esse valor de x? Lembram do princípio de equivalência das equações? Vamos subtrair 3x dos dois lados. Então, nós vamos ter 3x menos 3x mais 240, que é igual a 4x menos 3x. Observe que a única coisa que eu fiz
foi introduzir, ou seja, retirar 3x de ambos os lados. Não vai alterar em nada a minha igualdade, tá? Então, você vai ter 3x menos 3x é zero. O que sobrou aqui? 240, que é igual a 4x menos 3x é 1x, que você pode representar por x. Então, x vai ser igual a quanto? 240. Se nós estamos trabalhando essa distância em quilômetro, vai ser o quê? 240 quilômetros, correto? Então, a solução aí, ou seja, a raiz, ou seja, a resposta para esse problema aí seria o quê? 240 quilômetros. 240 quilômetros representa justamente o valor desconhecido desse problema. Vamos aqui apresentar algumas outras equações para a gente solidificar esse conhecimento, ou seja, a resolução de equações do primeiro grau. Temos aí a seguinte equação: 5 que multiplica x mais 2, menos 3 que multiplica x mais 6, que é igual a 40. Resolver essa equação, como nós já falamos, é encontrar o valor de x. Então, para isso, nós vamos usar a propriedade distributiva. 5x, aliás, 5 vezes x é 5x, 5 vezes 2 é 10. 3 vezes x, 3x, menos 3x, porque o x é positivo e o 3 é negativo. 3 vezes 6, 18, então nós temos menos 18, que é igual a quanto? 40. Pessoal, em uma situação como essa, o que nós temos que fazer? Separar de um lado, ou seja, no primeiro membro, que é tudo que está antes do igual, todos os valores que possuem incógnito, todos os valores que possuem letra, todos os valores que possuem x nesse caso aí. Tudo que não tiver x eu vou levar para o outro lado, tá? Ou você pode simplesmente fazer utilizar o princípio de equivalência das equações e ir retirando aqueles valores que eu quero. Veja só, eu quero retirar o 10. O que eu vou fazer? Vou pegar 5x, tá? Mais 10, menos 10, menos 3x, menos 18, que é igual a 40. Observe que eu coloquei menos 10 aqui, então tenho que colocar menos 10 do outro lado também. Esse vai embora com esse, correto? Aí você vai ter 5x menos 3x, correto? Menos 18, que é igual a 40 menos 10, 30. Pronto, já retirei o 10. Vamos retirar agora esse 18 daqui. Como é que eu faço para retirar esse 18? Não é simplesmente chegar e riscar. Você vai pegar 5x menos 3x menos 18. Se está menos 18, eu quero anular, eu vou colocar o quê? Mais 18, porque a soma de dois simétricos aí vai dar sempre zero. Então, você coloca 30. Se eu somei 18 de um lado, eu vou somar 18 do outro, correto? Então, nós vamos ter lá, ó, menos 18 e menos 18. O que é que sobrou? Vamos colocar aqui para ficar melhor. Ficou o quê? 5x menos quem? 3x, que é igual 30 mais 18, 48, correto? Agora eu posso fazer a simplificação aqui, ou seja, a redução desses dois termos aí. 5 menos 3, ó. 5 menos 3 é quanto? 2. Só conserva a parte literal, que é igual ao quê? 48. Então, vou dividir por 2 o primeiro membro e dividir por 2 o segundo. Esse vai embora com esse, porque 2 dividido para 2 é 1. O que sobrou aí? X. 48 dividido para 2 é quanto? 24. Correto? Então, x vai ser igual a 24. Será, professor, que está correto? Vamos fazer a verificação. 5 que multiplica. Quanto é que é o x? 24 mais 2 menos 3 que multiplica. 24 mais 6, que é igual a quanto? 40. Correto? 24 mais 2 é 26, vezes 5 é 130, menos 24 mais 6 é 30, 3 vezes 30 é 90. Quanto que é 130 menos 90? 40, que é igual a... Pronto, deu a igualdade, então está correto. Correto?
Então é isso que nós fazemos para resolver uma equação, encontrar o valor de x. Existem outras formas de fazer essa solução. Vamos ver essa daqui, como é que nós resolvemos essa equação de uma forma diferente dessa que o senhor apresentou, professor. Vou fazer o seguinte, eu vou apresentar das duas maneiras, tá? Vou apresentar das duas maneiras. Vamos colocar aqui para vocês tipo 1, tá? E tipo 2. Aí vocês escolhem aí, quando vocês forem resolver, qual é a que mais agrada a vocês. Então vamos lá, do tipo 1, vamos resolver como nós resolvemos essa número 2 aqui, tá? Eu tenho lá, ó, 3x mais 10, que é igual ao que? 5x. Vamos retirar esse 3x daqui, tá? Para me retirar o 3x, eu vou pegar 3x menos 3x e copio o mais 10. Se eu coloquei menos 3x de um lado, vou ter que colocar do outro lado também. Então, esse vai embora com esse. O que sobrou? 10, que é igual a 5 menos 3, 2x. Se 10 é igual a 2x, eu posso dizer que 2x é igual a quanto? 10. Faço a divisão aqui, tá? 2 dividido para 2 é 1. O que sobrou? X. 10 dividido para 2 é quanto? 5. Tá? Tipo 2. Como é que seria o tipo 2, professor? Eu posso fazer o seguinte, ó. 3x mais 10, que é igual a quanto? 5x. Tipo 2, o objetivo é encontrar o valor de x. Para mim encontrar o valor de x, eu tenho que isolar. O que é isolar o x? É deixar ele de um lado sozinho. Como é que eu vou fazer isso? Esse 3x, eu vou levar ele para o segundo membro, tá? Observa que ele está positivo. Toda vez que eu pegar um termo e copiar, tirar de um lado e colocar no outro, eu vou modificar a operação que eu estou fazendo. Se eu estou somando, eu vou subtrair. Se eu estou subtraindo, eu vou somar. Se eu estou multiplicando, eu vou passar para o outro lado dividindo. Se eu estou dividindo, eu vou passar multiplicando, porque a operação inversa da multiplicação é a divisão. Da divisão, a multiplicação, correto? A adição, subtração, e subtração, adição. Então, vamos fazer isso. Aqui nós vamos ter, ó, 10, que é igual a 5x. Observa que o 3x está positivo, então eu vou copiar ele aqui negativo. Então, a única coisa que eu fiz foi colocar o 3x que estava no primeiro membro no segundo. Não esqueça, sempre alterando o sinal. Então, nós vamos ter, ó, 10, que é igual a 5 menos 3, 2. Então, eu tenho 2x. Então, x é igual a 10. Esse 2 está multiplicando, correto? Esse 2 está multiplicando, eu vou passar ele para o outro lado como? Dividindo, porque a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, x é igual a quanto? 10 dividido para 2? 5. Então, tá aí o mesmo resultado que nós encontramos. Apresentamos para vocês duas situações de resolução. Então, pessoal, o que nós tínhamos para hoje aí é isso aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, estamos aí à disposição, tá? Para estar tirando a dúvida de vocês. Um abraço e até a próxima oportunidade.